Como o Senhor Jesus Cristo disse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, eu quero deixar aqui uma porção da palavra de Deus que se encontra no livro de Provérbios, capítulo 12, versículo 18 e 19, que diz assim: há alguns cujas palavras são como pontas de espada, mas a língua dos sábios é saúde. O lábio de verdade ficará para sempre, mas a língua mentirosa dura só um momento. E o tema de hoje é comunicação prejudicada. Aí você vai dizer, mas como é que é isso, nessa comunicação? Então, eu vou dar dois exemplos aqui. Primeiro, falta de atenção. A esposa está falando, está conversando, está falando com o esposo, apresentando algo, e o esposo ignora totalmente. Ele está até ali, parado ali. Aparentemente, parece que está prestando atenção, mas na realidade não está. Ignora totalmente. Então, aquilo que era para ser um diálogo, porque quando fala de comunicação, é o quê? Duas pessoas. Então, um diálogo. Um está falando, o outro está ouvindo. Só que acontece essa questão da falta de atenção, de ignorar, não dá a devida atenção. E aí ele está falando como se... Já viu aquela frase que fala que... parece que está falando com as paredes? E tem hora que acontece isso. A esposa está falando e o esposo está ignorando, ou vice-versa. É como se estivesse falando com as paredes. Não está dando a devida atenção. Ignora totalmente. Evite, isso é muito ruim. Isso é prejudicial ao casamento, ao relacionamento. E outra coisa também é interrupção. Mas o que é isso? Interrupção, ou seja, uma comunicação interrompida. Ou seja, você chega para conversar, para resolver algo, uma situação, e aí quando vai abordar aquela situação, ou a esposa ou o esposo não deixa concluir o raciocínio, não tem paciência para ouvir, é impaciente, não quer ouvir, não quer. Aí a pessoa começou a falar, a esposa, não, mas por que isso? Aí, mesmo que nessa situação você esteja até certo, ou você esteja certa, mas deixa concluir, deixa terminar, né? Deixa ela terminar o seu raciocínio, deixa ela concluir. Aí depois você fala, porque aí começam as discussões, as brigas. Desentendimento acaba sendo gerado nessa situação, porque um não deixa o outro terminar de falar, não aceita, e aí já interrompe. A pessoa nem... Isso é muito, muito prejudicial ao casamento. Falta de elogio. Vou dar um exemplo aqui. Tem aquela bica que está para consertar, que está pingando aquele vazamento lá. E depois de muito tempo, o esposo finalmente vai e conserta. Aí, em vez de falar, que benção, né? Foi consertado, e até, sabe, que benção, e até elogiar pelo conserto, não, tá vendo? Tempão para consertar isso. Agora que mexeu, quer dizer, olha, teve uma oportunidade de elogiar. Até a esposa, tem vez que faz uma comida, tem tanta coisa, né? De elogiar a esposa e procura justamente uma falha, uma coisinha boba, pequena, para criticar. Aí ele esquece tudo aquilo que a esposa fez, que lavou, que passou, cuidou de filho, levou para a escola, buscou da escola e pagou contas e fez compras e esquece. E aí ele fica aquela crítica, em vez de estar elogiando. Você já elogiou a sua esposa? Já elogiou? Isso é bom, faz bem. Faz muito bem quando você esse elogio, porque na verdade é um reconhecimento, é uma atitude, é um gesto de gratidão. Isso faz bem para o relacionamento, para o casamento, isso é combustível para o amor. Sabe? Isso é combustível para o amor, o romantismo, sabe? De falar que eu te amo. De vez em quando fazer um agrado, né? Isso é muito importante no relacionamento. Outra coisa, o saudosismo, mas quando ele é usado de uma maneira negativa. Ou seja, está ali, a esposa fez aquela comida do jeitinho dela, ela fez o melhor, ela se empenhou, fez um cardápio do jeito dela, se empenhou, fez o melhor. Aí você chega, quando na minha mãe, quando eu estava na casa da minha mãe, essa comidinha que a minha mãe fazia é tão gostosa. Aí começa a fazer comparações, mas de uma maneira assim para entristecer.
Ah, porque na casa da minha mãe era assim, porque minha mãe fazia assim, porque a comida da minha mãe era assim, porque o tempero que ela fazia assim, porque quando eu estava na casa da minha mãe não tinha esse tipo de aborrecimento, porque quando eu estava na casa da minha mãe, isso não é bom, esse saudosismo, essa comparação. Portanto, deixará o varão seu pai e a sua mãe. Aí fica trazendo isso e acaba jogando, sabe? Criando uma situação de contenda. Aí começa a fazer essa comparação de saudosismo. Isso não é bom. Porque você casou, agora você tem que aprender, né, a valorizar ali o que sua esposa está fazendo, o que o seu esposo está fazendo. Mesmo que não seja igual a que a sua mãe, não, mas você tem que comparar. Ou não, porque eu tinha uma namorada e começa a fazer essas comparações. Isso não é bom. Isso é super prejudicial ao casamento, ao relacionamento a dois. Vai gerar uma crise profunda, com inferioridade, humilhando, sabe? Tem casamentos, tem esposo que trata a esposa como se ela fosse, tivesse abaixo, um nível abaixo dele. Aí trata com ignorância, sabe? E maltrata com palavras. E fala, você é uma ignorante, você não sabe nada, você, sabe? Começa palavras duras, palavras pesadas, palavras para poder machucar, para ferir. E isso não é certo. Você casou, você fez uma escolha. É sua esposa. Você tem que respeitá-la. E agradecer a Deus pela vida dela. Por ela ser a sua esposa. Porque todos têm falha, ninguém é perfeito. E aprender a ouvir também, que tem sabedoria, né? Tem palavras de sabedorias. Coisa que Deus quer falar através da sua esposa ou através do seu esposo. Deus abençoe você e toda a sua família. E não se esqueçam, hein? Inscrevam-se no nosso canal Discípulo Net 2. Fiquem na paz.